Meu nome é Gisele. Nasci e cresci em uma pequena cidade onde as ruas ainda parecem carregar o eco de passos antigos e o som distante de chuvas que se repetem em cada estação. Hoje, aos 32 anos, levo uma vida que muitos diriam ser comum, mas que para mim é um refúgio silencioso em meio ao caos que sempre cercou minha família. Sou professora de literatura em uma escola pública local, e a rotina das minhas manhãs sempre começa da mesma forma: acordo antes do sol, preparo um café forte que enche a cozinha com seu aroma aconchegante e sento por alguns minutos diante da janela, observando o céu que lentamente clareia. Esse breve momento de paz, com o livro que sempre mantenho aberto ao meu lado, é o que me lembra quem eu sou, antes que o dia me cobre mais do que posso dar. Minha casa é pequena, de paredes claras e móveis que herdei de vizinhos ou comprei em brechós. Não tenho luxo, mas tenho história. Cada canto é preenchido por lembranças que escolhi manter, estantes abarrotadas de livros que já li e reli até as páginas se desgastarem, flores plantadas em vasos de barro que trago do quintal e algumas fotografias emolduradas de momentos raros em que me permite sorrir. Ao contrário do que muitos acreditam, não sinto falta de grandes festas ou roupas caras. Minha maior riqueza está nas histórias que guardo e na paz que cultivo quando fecho a porta ao fim de um dia cansativo. Enquanto sigo esse caminho silencioso, minha irmã Renata construiu uma vida completamente oposta. 3 anos mais velha do que eu, sempre foi a preferida de nossos pais. Desde pequenas, ela recebia os melhores presentes, os olhares de orgulho e os elogios que nunca chegaram até mim. Essa diferença se transformou em um abismo entre nós. Renata cresceu acreditando que o mundo girava ao seu redor, e talvez, de certo modo, tenha aprendido a usar isso como arma. Hoje, ela desfila pela cidade em carros importados, usando vestidos que brilham sob a luz das festas e ostentando viagens que preenchem suas redes sociais com cenários luxuosos. Renata se casou com Marcelo, um advogado de sorriso frio e olhos calculistas. Desde a primeira vez que o vi, percebi que havia nele a mesma arrogância que sempre fez parte dela. Juntos, parecem um casal que nasceu para ostentar. Vivem em uma mansão imponente na área mais rica da cidade, com colunas brancas na entrada e janelas tão grandes que deixam à mostra um interior digno de revistas de decoração. Lá, dão jantares regados a vinhos caros, recebem amigos que compartilham da mesma vaidade. Por mais de uma vez, me fizeram sentir como uma intrusa por simplesmente estar presente. Na escola, sou chamada de sonhadora pelos meus alunos. Eles dizem isso quando me veem falar com brilho nos olhos sobre os mundos que um livro pode abrir. Para eles, talvez pareça exagero, mas para mim, é a mais pura verdade. Foi nos livros que encontrei meu refúgio quando o mundo real se mostrou cruel demais. Aprendi a viver de forma discreta, a não esperar nada da minha família, e essa lição se enraizou em mim como uma proteção invisível. Ainda assim, há uma parte do meu coração que insiste em não desistir completamente. Essa parte tem nome: Clara. Minha sobrinha de 8 anos é o elo que me mantém ligada a uma família que, de outra forma, eu teria abandonado há muito tempo. Clara não conhece o desprezo. Seus olhos castanhos brilham com uma doçura que me desarma toda vez que ela corre para me abraçar. Gosto de levá-la ao parque nos fins de semana, comprar livros infantis e ler para ela em voz alta até que adormeça em meu colo. Ela segura minha mão com força e, em sua inocência, me chama de minha tia preferida, como se não houvesse em seu coração espaço para o vazio deixado pela frieza dos pais. Muitas vezes, Clara me pergunta coisas que revelam a ausência de carinho em sua vida. Por que mamãe e papai nunca estão em casa, ou por que eles nunca vêm nas reuniões da escola? Nessas horas, meu coração se aperta e, embora eu tente sorrir, sempre acabo dizendo apenas: eles estão ocupados, querida. Mas eu estou aqui. E estou, sempre. Talvez eu esteja mais presente na vida dela do que deveria, talvez até mais do que sua própria mãe gostaria, mas não consigo evitar. Sinto que Clara é o pedaço da minha alma que finalmente encontrou um motivo para existir. Enquanto Renata e Marcelo vivem cercados de luxo e vaidade, eu sigo meus dias simples, feita de silêncios, livros e olhares cúmplices trocados com uma criança que só queria atenção. E é nesse contraste, entre a ostentação fria de minha irmã e a doçura da minha sobrinha, que meu coração encontra seu verdadeiro sentido.
Eu não tenho uma vida grandiosa, mas tenho Clara. E isso, para mim, é tudo. Lembro-me bem da infância que dividi com Renata, embora por muito tempo tenha tentado apagar essas memórias da minha mente. É estranho como alguns acontecimentos, mesmo dolorosos, se mantêm vivos dentro de nós, como cicatrizes invisíveis. Crescemos sob o mesmo teto, dormindo em quartos separados pela mesma parede, mas sempre fomos como duas estranhas vivendo em universos distintos. Renata era a princesa da casa, cercada de presentes, sorrisos e elogios, enquanto eu era a sombra silenciosa, a filha que se virava sozinha. Recordo de aniversários em que os balões, os bolos e as músicas eram todos para ela. Eu ficava de lado, observando, com uma fatia de bolo em mãos, tentando acreditar que algum dia meus pais olhariam para mim da mesma forma que olhavam para ela. Renata é tão especial, diziam os vizinhos, e meus pais confirmavam com orgulho nos olhos. Quando finalmente chegava a minha vez de soprar velas, a festa era mínima, quase um gesto de obrigação. Essa diferença moldou em mim uma força silenciosa, mas também uma ferida que nunca cicatrizou por completo. Com o passar dos anos, a distância entre nós se transformou em abismo. Renata aprendeu cedo a manipular as pessoas ao redor, especialmente nossos pais, e cresceu acreditando que tudo lhe era devido. Se queria um vestido, ganhava. Se desejava um novo brinquedo, estava em suas mãos no dia seguinte. Eu, por outro lado, aprendi a contentar-me com o que tinha, a remendar roupas velhas e a criar meus próprios brinquedos com pedaços de madeira e tecidos que sobravam. Hoje entendo que não era apenas a diferença material que me marcava, mas o olhar vazio de aprovação que eu nunca recebi. Quando Renata se casou com Marcelo, senti como se ela tivesse encontrado o parceiro perfeito para ampliar essa arrogância. Lembro do dia em que ele entrou em nossa casa pela primeira vez, ainda como namorado dela. Ele me cumprimentou com um aperto de mão rápido, enquanto seus olhos percorriam cada canto da sala, como quem avalia algo que considera abaixo do seu padrão. Aquilo me feriu, mas não me surpreendeu. Eu já estava acostumada a ser julgada, principalmente por Renata. Gisele nunca vai ter nada na vida, ela é muito conformada, ouvi certa vez ela dizer a ele, como se eu não estivesse por perto. Marcelo era um advogado em ascensão, e juntos, eles se tornaram a imagem perfeita daquilo que eu nunca fui, poder e status. Construíram uma vida feita para ser exibida, com jantares luxuosos e viagens intermináveis. Eu me tornei a parente inconveniente que não combinava com aquele cenário de ostentação. As poucas vezes em que estive em suas festas, senti os olhares atravessados de todos os convidados, como se me perguntassem o que eu fazia ali. Nunca me senti tão deslocada quanto nessas ocasiões, em que o brilho falso da riqueza deles contrastava com a simplicidade que sempre carreguei comigo. E então, no meio desse casamento vazio de afeto, nasceu Clara. Quando a vi pela primeira vez, tão pequena e frágil, com aqueles olhos atentos, senti algo que nunca tinha experimentado antes, um laço verdadeiro. Era como se a vida tivesse finalmente me oferecido um motivo para ficar. Passei a me apegar àquela criança, a cuidar dela nas poucas oportunidades que tinha, porque percebi desde cedo que os pais dela não estavam dispostos a isso. Renata dizia que estava ocupada demais com os negócios, e Marcelo estava sempre viajando ou mergulhado em processos intermináveis. Foi aí que minhas visitas à mansão passaram a ser não apenas encontros de cortesia, mas um chamado silencioso. Clara corria para mim quando eu chegava, pulava nos meus braços e dizia, tia, eu senti sua falta. Essas palavras eram como bálsamo para minhas feridas antigas, mas também como punhaladas que me lembravam da negligência que ela sofria. Renata, por outro lado, não escondia seu incômodo. Você não precisa se meter tanto, Gisele, disse-me certa vez com um tom ríspido. Eu apenas sorri, guardando para mim a resposta que queimava na garganta. Se você fosse mãe de verdade, eu não precisaria estar aqui. Ao longo dos anos, a ferida que comecei a carregar na infância só aumentou, mas não por mim. A dor agora era por Clara. Eu sabia o que era crescer sem um olhar de aprovação, sem sentir-se importante, e não permitiria que ela vivesse apenas de sobras de atenção. Foi nesse ponto que percebi, se eu era a sombra da família, então usaria essa posição para ser o abrigo que minha sobrinha precisava. Porque,
por mais que eu tivesse sido esquecida, eu jamais esqueceria dela. A rotina de Clara sempre me parecia triste demais para uma criança da idade dela. Muitas vezes, quando eu a visitava depois da escola, encontrava a casa mergulhada em silêncio, um silêncio pesado, sufocante, que não combinava em nada com a vida que deveria pulsar ali dentro. A mansão era enorme, com corredores intermináveis e salas impecavelmente arrumadas, mas cada detalhe parecia reforçar um único fato: não havia amor entre aquelas paredes. Clara me recebia com os olhos brilhando, como se esperasse o dia inteiro apenas para ouvir o som da minha voz. Tia, você veio, ela dizia, correndo em minha direção. Era nesse momento que eu entendia o quanto minha presença era importante para ela, mesmo que Renata jamais admitisse. Eu percebia que Clara tentava, de alguma forma, chamar a atenção dos pais. Desenhava corações para a mãe, escrevia bilhetes dizendo "eu te amo" para o pai, mas sempre recebia respostas frias ou nenhum retorno. Renata deixava os desenhos espalhados pela cozinha, como se fossem papéis inúteis. Marcelo raramente olhava para a filha, e quando olhava, era apenas para pedir silêncio ou reclamar de algo banal. A cada visita, eu via aquela criança se encolher um pouco mais, como se aprendesse cedo demais a se conformar com a ausência de afeto. Era doloroso demais assistir. Com o tempo, Clara começou a confiar em mim de um jeito que me partia o coração. À noite, quando eu a colocava para dormir em minha casa nos raros fins de semana em que ela ficava comigo, fazia perguntas que nenhuma criança deveria fazer. Tia, será que se eu me comportar mais, a mamãe vai gostar de mim? Ou, se eu tirar notas boas, o papai vai ficar feliz de verdade? Eu segurava suas mãos pequenas e respondia o que podia: você já é perfeita do jeito que é, Clara. Não precisa provar nada para ninguém. Mas, dentro de mim, sentia a revolta crescer, porque eu sabia que a dor dela vinha da mesma fonte que havia marcado a minha infância. Renata, ao perceber a proximidade entre mim e sua filha, começou a me atacar com mais frequência. Você a deixa mimada, Gisele. Está confundindo a cabeça dela. Eu engolia em seco, sem retrucar, porque qualquer palavra minha poderia virar munição para ela afastar Clara de mim. Aprendi a me calar, mas no silêncio cultivava uma promessa secreta: eu não abandonaria minha sobrinha, não importava o que acontecesse. Era como se a vida me tivesse dado uma segunda chance de proteger alguém do mesmo vazio que me destruiu por dentro. Os dias se tornavam cada vez mais pesados, e eu percebia que Clara passava mais tempo comigo do que com os próprios pais. Ela queria estudar na minha casa, dizia que se sentia mais segura lá, mesmo que fosse pequena e simples, sem os luxos da mansão. Sentava-se na minha mesa de madeira gasta, espalhava os cadernos e ria das histórias que eu inventava para transformar matemática em aventura. Às vezes, adormecia debruçada sobre os livros, e eu a cobria com uma manta, observando sua respiração tranquila. Nessas horas, sentia uma mistura de ternura e raiva: ternura por vê-la em paz, raiva por saber que os pais nunca se importavam o suficiente para lhe proporcionar momentos assim. No fundo, havia algo dentro de mim que dizia que aquela negligência não poderia durar para sempre. A vida cobra, sempre cobra. Só não sabia ainda como ou quando o preço seria exigido. Mas enquanto esse momento não chegava, eu seguia ocupando o espaço que Renata e Marcelo deixavam vazio. O vazio de Clara não era só dela, era meu também. E quanto mais eu a abraçava, mais eu entendia que, de algum modo, nossas dores estavam entrelaçadas. Eu sabia que a tempestade ainda estava por vir, e quando viesse, eu teria que estar pronta para enfrentá-la, por mim e, principalmente, por ela. Aquela noite parecia carregar um presságio. O vento soprava forte pelas frestas das janelas, fazendo as cortinas dançarem como sombras vivas, enquanto a chuva batia no telhado em rajadas impiedosas. Eu havia acabado de preparar um chá para me aquecer quando o trovão ribombou tão alto que fez a porcelana da xícara tremer nas minhas mãos. Suspirei fundo, tentando me concentrar em um livro que descansava aberto sobre a mesa, mas a atmosfera densa não me deixava em paz. Era como se algo estivesse prestes a acontecer. O telefone tocou de repente, cortando o silêncio da minha casa como uma lâmina afiada. Corri até ele, ainda com o coração acelerado pela tempestade, e quando atendi,
ouvi uma voz frágil, entrecortada por soluços. Tia, estou sozinha, estou morrendo de fome, por favor, socorro, tia. Por um instante, meu corpo inteiro gelou. Reconheci de imediato a voz de Clara, e o desespero naquelas palavras foi como uma facada. Eu tremia tanto que quase deixei o aparelho cair. Clara, calma, respira, respondi, tentando soar firme, mesmo que meu peito estivesse em frangalhos. Me diz onde você está agora. Ela fungou do outro lado e respondeu com a voz miúda, em casa, mas a mamãe e o papai não estão. Eu tenho medo, tia, está escuro. Não pensei duas vezes. Larguei o livro aberto, o chá ainda quente e agarrei meu casaco. Saí correndo porta afora, sentindo a chuva me atingir como agulhas afiadas. Cada passo pela rua encharcada parecia uma eternidade. Os relâmpagos iluminavam as árvores retorcidas, e o vento forte quase me derrubava, mas nada disso importava. Tudo o que eu conseguia pensar era em chegar até minha sobrinha. Enquanto avançava pela tempestade, lembranças de minha própria infância me assaltavam, como se ecoassem junto aos trovões. Eu sabia o que era sentir-se esquecida, insignificante. O medo que Clara carregava naquela ligação não era apenas o de uma criança sozinha, era o mesmo medo que eu conhecia tão bem, o de ser descartada. Corri ainda mais rápido, ignorando o frio que me cortava os ossos. Quando avistei ao longe a mansão, uma sensação de raiva misturada com urgência tomou conta de mim. Aquele lugar, tão imponente e cheio de luxo, parecia ainda mais sombrio sob o céu tempestuoso. As luzes estavam apagadas, e a imensidão da casa só reforçava a solidão que eu sabia que Clara sentia lá dentro. Apertei o passo, meu coração martelando como se fosse explodir, e prometi em silêncio, eu não deixaria que ela enfrentasse essa noite sozinha. Cheguei ofegante ao portão, empurrando-o com força até ouvir o estalo metálico ecoar na noite. Meus pés encharcados escorregavam no mármore da entrada, mas continuei firme. Cada trovão parecia um aviso, cada raio, uma lâmina cortando o céu, e no meio daquele cenário assustador, eu sabia que algo dentro de mim estava prestes a mudar para sempre. Naquele instante, não era apenas a tia preocupada correndo para acudir uma criança. Era uma mulher que, pela primeira vez, estava pronta para enfrentar qualquer tempestade, por Clara, e também por mim. Empurrei a porta da mansão com força, e ela se abriu com um rangido que ecoou pelo hall escuro. O ar lá dentro estava frio, impregnado de um silêncio pesado que me fez estremecer. A cada passo que eu dava, meus sapatos encharcados deixavam marcas no chão de mármore, e o barulho do vento lá fora parecia se infiltrar pelas janelas altas, lembrando-me de que a tempestade não estava apenas do lado de fora, estava ali também, dentro daquela casa. Chamei o nome de Clara em voz alta, e meu coração quase parou quando ouvi seu choro vindo de um dos cantos da sala. Corri até ela, e a cena que encontrei me dilacerou. Clara estava encolhida perto do sofá, com um cobertor fino envolvendo seus ombros. Seus olhos estavam vermelhos de tanto chorar, e as lágrimas escorriam pelo rosto pálido. Quando me viu, correu em minha direção com um soluço desesperado. Tia, eu achei que você não ia vir, murmurou, agarrando-se ao meu pescoço como se tivesse encontrado o único porto seguro em meio ao naufrágio. Apertei-a contra mim, tentando transmitir com meu abraço toda a segurança que ela não tinha recebido naquela noite. Foi então que notei o papel sobre a mesa de centro. Ainda com Clara em meus braços, me aproximei e li a mensagem rabiscada com pressa. Eram apenas algumas palavras, mas cada uma delas queimava como ácido. Viajei com meu marido. Se vira, pirralha. O bilhete não era apenas um abandono físico, era uma declaração de desprezo, uma prova clara de que Renata nunca se importara de verdade. Senti o sangue ferver, uma mistura de raiva e indignação tão intensa que minhas mãos tremeram. Como uma mãe podia escrever algo assim para a própria filha? Clara, sem entender completamente a gravidade daquela mensagem, apenas me olhava com olhos aflitos. Tia, eu estava com fome, procurei comida, mas não achei nada. A voz dela era tão frágil que pareceu atravessar meu peito como uma lâmina. Levei-a até a cozinha e encontrei a geladeira praticamente vazia, exceto por alguns restos esquecidos. Enquanto aquecia rapidamente algo para ela comer,
percebi o quão fundo era o descaso em que vivia. Não era apenas aquela noite, já era uma rotina de negligência. Depois de alimentá-la, levei Clara para o quarto. Ela se deitou exausta, mas segurava minha mão com tanta força que era impossível soltá-la. Sentei-me ao lado da cama, acariciando seus cabelos até que, finalmente, o peso do sono a venceu. Observando-a dormir, senti as lágrimas que eu mesma tentava conter escorrerem pelo meu rosto. Ali, naquele instante, fiz uma promessa silenciosa: jamais deixaria que minha sobrinha passasse por algo assim de novo. Se Renata e Marcelo acreditavam que podiam tratar a filha como um estorvo, então eu provaria que estavam enganados. Olhei novamente para o bilhete, agora amassado em minhas mãos, e entendi que aquele pedaço de papel não era apenas uma prova do abandono. Era também o início de algo maior. Eu sabia que precisaria ser forte, mais do que nunca. Porque, a partir daquela noite, não se tratava apenas de proteger Clara por algumas horas, tratava-se de mudar o destino dela. E, no fundo, o meu também. Passei a noite inteira acordada, sentada ao lado da cama onde Clara dormia. O quarto enorme da mansão parecia ainda mais frio, mas a respiração tranquila dela era o que me mantinha firme. Eu observava o rosto sereno da menina, pensando no contraste cruel entre aquele sono inocente e o peso insuportável do abandono que ela havia sofrido. Cada vez que olhava para o bilhete amassado em minhas mãos, sentia novamente a fúria latejando dentro de mim. Não era apenas raiva, era uma certeza: aquilo não podia ficar impune. Esperei até o amanhecer. O primeiro raio de luz atravessou as cortinas, e eu me levantei decidida. Sabia que não poderia agir de cabeça quente, que precisava transformar aquela indignação em estratégia. Fui até a cozinha, preparei um café forte para mim e sentei à mesa com o bilhete à frente. Peguei meu celular e comecei a fotografar tudo: o recado escrito por Renata, a geladeira praticamente vazia, os restos esquecidos que comprovavam a negligência, e até os cantos da casa que mostravam sinais de descuido. Cada detalhe seria uma prova. Clara acordou pouco depois, esfregando os olhos ainda sonolentos. Sorriu ao me ver e correu para me abraçar. Tia, você vai ficar comigo hoje também? Perguntou, com aquele olhar que misturava esperança e medo. Ajoelhei-me diante dela e acariciei seu rosto. Vou ficar com você o tempo que for preciso, Clara. Nunca mais vou deixar você sozinha. A convicção na minha própria voz me surpreendeu, mas eu sabia que não eram apenas palavras ditas para acalmá-la. Era uma promessa que eu estava pronta para cumprir. Durante o dia, cuidei dela como deveria ter sido desde o início. Preparei um café da manhã decente, ajudei-a a arrumar o quarto, sentei com ela para desenhar. Tirei fotos dos rabiscos que ela fazia, porque cada detalhe seria importante para mostrar o quanto aquela criança ansiava por atenção simples, o tipo de atenção que qualquer mãe deveria dar. Entre uma atividade e outra, anotei tudo em um caderno: horários, falas dela, até os medos que confessava. Eu sempre penso que eles vão voltar e vão brigar comigo, disse, apertando os lápis de cor com força. Respondi com firmeza: não é você quem deve ter medo, Clara. Eles é que deveriam ter medo de perder você. Enquanto ela descansava depois do almoço, voltei à sala e organizei o material. Guardei o bilhete em um envelope transparente, como a peça principal de um quebra-cabeça que já começava a se montar. Eu não era advogada, não conhecia todos os caminhos legais, mas sabia que Marcelo entendia de leis. E justamente por isso, seria ainda mais impactante quando ele e Renata percebessem que tinham deixado rastros suficientes para serem punidos. Eles se achavam intocáveis, mas eu estava prestes a mostrar que ninguém está acima das consequências. No final da tarde, sentei na varanda com Clara. O sol já baixava, tingindo o céu de laranja, e ela deitou a cabeça no meu colo. Passei os dedos pelos seus cabelos e, por um instante, senti a dor antiga da minha própria infância se entrelaçar com a dela. Foi nesse momento que compreendi que não estava apenas protegendo minha sobrinha, eu estava também me curando. Tudo o que sofri na infância, toda a sensação de ser invisível, agora tinha um propósito: eu podia impedir que Clara passasse pelo mesmo. Decidi que não esperaria mais. Quando Renata e Marcelo voltassem daquela viagem egoísta,
não encontrariam apenas a filha que tentaram abandonar. Encontrariam a mim, firme, com provas em mãos e pronta para expor cada detalhe da negligência deles. E mais, encontrariam a polícia à porta. Eu prepararia uma surpresa inesquecível para eles, uma daquelas que não se apagam nunca. Naquela noite, deitada ao lado de Clara para garantir que não sentisse medo, fechei os olhos e, pela primeira vez em muito tempo, não senti apenas dor. Senti poder. Eu estava prestes a virar o jogo, e sabia que, quando chegasse a hora, ninguém mais ousaria subestimar a mulher invisível que eles tanto desprezaram. Os dias que antecederam a volta de Renata e Marcelo foram de preparação silenciosa. Enquanto Clara se distraía com desenhos e livros, eu cuidava de cada detalhe daquilo que estava prestes a acontecer. Organizei provas, registrei depoimentos da menina com todo o cuidado que uma tia poderia ter e, principalmente, procurei as pessoas certas para me orientar. Não estava mais apenas reagindo ao abandono, eu havia me transformado em alguém que planejava, friamente, um acerto de contas. Pela primeira vez, senti que minha voz, tantas vezes abafada, teria o peso necessário para ecoar. Na manhã em que eles retornaram da viagem, o céu estava limpo, como se quisesse compensar a tempestade que havia trazido Clara até mim. O portão da mansão se abriu com o barulho de sempre, e o carro luxuoso deslizou pela entrada com uma imponência quase cínica. Eu já estava ali, firme, de pé, com Clara ao meu lado. Mas não estávamos sozinhas. 2 carros da polícia estavam estacionados discretamente em frente à casa, e os oficiais aguardavam apenas o meu sinal para agir. Renata desceu primeiro, com óculos escuros enormes cobrindo o rosto e um sorriso presunçoso estampado nos lábios. Olha só, Gisele, cuidando da minha filha como se fosse a babá dela. Não precisava de tanto drama, passamos apenas alguns dias fora. A voz dela escorria desprezo, como sempre. Marcelo veio logo atrás, ajeitando o paletó, e riu baixo. Espero que não tenha enchido a cabeça dela com suas bobagens, Gisele. Criança precisa de disciplina, não de histórias. Foi então que ergui o envelope transparente que trazia comigo. Dentro dele, o bilhete escrito por Renata parecia brilhar sob a luz da manhã. Vocês chamam isso de disciplina? Perguntei, minha voz firme, quase cortante. Renata estreitou os olhos, e pela primeira vez, vi sua expressão vacilar. Do que você está falando? Antes que ela pudesse continuar, os policiais se aproximaram. Um deles anunciou em tom grave: Senhora Renata e Senhor Marcelo, vocês estão sendo autuados por negligência e abandono de incapaz. Qualquer coisa que disserem poderá ser usada contra vocês. A cena se desenrolou diante de mim como um teatro de justiça. Renata começou a gritar, arrancando os óculos do rosto. Isso é um absurdo. É minha filha. Ninguém tem o direito de se meter na minha vida. Marcelo, por sua vez, tentou usar sua postura de advogado. Eu conheço a lei, isso não vai dar em nada. Vocês não têm provas suficientes. Foi nesse momento que dei um passo à frente, segurando a mão de Clara com firmeza. As provas estão aqui, e a sua filha não está sozinha. Ela não é um peso, não é uma pirralha que deve se virar. Ela é uma criança, e merece amor. O que vocês deram foi abandono, e agora vão responder por isso. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo clique metálico das algemas sendo fechadas nos pulsos deles. Renata gritava, Marcelo praguejava, mas nada podia mudar o destino que eles mesmos escolheram. Eu olhei para Clara, que me observava com os olhos arregalados, ainda sem entender completamente a gravidade da cena. Abaixei-me e sussurrei, está tudo bem agora, querida. Você está segura. Enquanto a polícia os conduzia até os carros, percebi que aquela era a virada que eu esperei durante toda a minha vida. Eu, a filha invisível, a irmã desprezada, a tia considerada incômoda, estava ali, erguida pela força que brotou da dor. Não era vingança apenas, já era justiça. E pela primeira vez, não temi mais a sombra de Renata. Eu havia enfrentado o furacão da minha própria história e, no fim, era eu quem permanecia de pé. Os dias seguintes ao confronto foram como viver dentro de um turbilhão. Notícias correram pela cidade com a velocidade de um raio.
O casal que antes ostentava jantares luxuosos e viagens caras agora estampava manchetes de jornais locais. Empresária e advogado são presos por abandono de incapaz. Eu via os vizinhos cochichando na rua, os olhares de choque e repulsa dirigidos à mansão que antes inspirava inveja. Renata e Marcelo, acostumados a desfilar como exemplos de sucesso, agora se tornavam o retrato da vergonha. Enquanto eles enfrentavam as primeiras audiências, eu mergulhava em outro processo, a batalha pela guarda de Clara. Passei horas no tribunal, acompanhada por advogados que, ao contrário de Marcelo, acreditavam na verdade. As provas eram incontestáveis, o bilhete rabiscado, as fotos da geladeira vazia, os registros do estado emocional da menina e até relatos de vizinhos que confirmaram não ver os pais em casa por dias seguidos. Cada documento, cada testemunho reforçava o que eu já sabia: Clara nunca fora prioridade para eles. Lembro-me do momento em que a assistente social veio me visitar. Ela observou a forma como Clara me abraçava, como buscava meu colo sem hesitar, como sorria com naturalidade dentro da minha casa simples. Ela se sente segura aqui, disse a mulher, anotando em seu caderno. E eu sabia que aquela frase era muito mais poderosa do que qualquer defesa que Renata ou Marcelo tentassem apresentar em sua arrogância. No tribunal, Renata tentou manter a pose. Ela sempre quis roubar a minha filha, gritou, apontando para mim com os olhos inflamados de ódio. Marcelo, com seu tom ensaiado, afirmou que tudo não passava de um mal-entendido, uma viagem rápida que foi interpretada de forma equivocada. Mas nada podia apagar a verdade que vinha à tona. Clara, com sua voz doce, disse diante do juiz: "Eu quero morar com a minha tia. Ela cuida de mim." Essas palavras, simples e puras, tiveram mais peso do que qualquer argumento elaborado. Quando o juiz bateu o martelo e declarou que eu ficaria com a guarda de Clara, senti meu corpo inteiro tremer. Lágrimas escorreram pelo meu rosto, não de tristeza, mas de alívio. A menina correu para mim e se agarrou ao meu pescoço, repetindo entre soluços: "Eu sabia que você não ia me deixar, tia." Foi nesse instante que entendi que todo o sofrimento, todas as feridas antigas, haviam me preparado para aquele momento. Renata e Marcelo deixaram o tribunal escoltados, com olhares carregados de humilhação. Não havia mais máscaras a sustentar. A sociedade que os aplaudia agora os virava as costas. Eu os observei partir, não com ódio, mas com uma sensação de justiça finalmente feita. Eles colheriam as consequências de suas escolhas, e eu colheria a responsabilidade de transformar a vida da minha sobrinha. Naquela noite, de volta à minha casa, sentei-me no sofá com Clara ao meu lado. Ela repousou a cabeça no meu ombro, enquanto assistíamos a um desenho qualquer na televisão. A simplicidade daquele momento me arrancou um sorriso. Não havia luxo, não havia grandiosidade, apenas nós duas, seguras e em paz. Era o começo de uma nova vida. E, pela primeira vez, eu acreditava que o futuro poderia ser diferente, não só para ela, mas para mim também. Os meses que se seguiram foram como atravessar uma ponte que eu jamais pensei ter coragem de cruzar. O tribunal já havia dado seu veredito, mas a vida real sempre é mais complexa do que qualquer sentença escrita em papel. Eu precisei me reinventar, e ao mesmo tempo, reconstruir Clara. Havia nela uma mistura de alívio e fragilidade. Às vezes, acordava no meio da noite chorando, com medo de ser deixada sozinha novamente. Nessas horas, eu a abraçava com força e repetia, como um mantra: "Eu estou aqui, e nunca mais vou embora." Aos poucos, esse medo foi cedendo espaço a um sorriso mais frequente, a um brilho nos olhos que renascia cada vez que ela percebia que podia confiar em mim. Renata e Marcelo pagaram caro pelo que fizeram. As manchetes iniciais deram lugar a processos mais profundos. Foram condenados a cumprir pena por abandono de incapaz e negligência, e o castelo de ilusão que haviam construído começou a ruir. Os clientes de Marcelo se afastaram, as empresas parceiras de Renata cancelaram contratos, e a mansão imponente, antes palco de ostentação, agora estava à venda para custear advogados e multas. O orgulho que sempre sustentaram transformou-se em vergonha pública. A ironia maior era que, mesmo na prisão, eles ainda tentavam culpar todos ao redor, menos a si mesmos. Mas nada disso mudava o fato:
haviam perdido tudo, inclusive a própria filha. Quanto aos meus pais, foi um choque. Eles sempre idolatraram Renata, acreditando que ela era o exemplo perfeito de sucesso. Quando souberam da prisão, tentaram me procurar, como se buscassem em mim a estabilidade que não encontraram nela. Você deveria nos avisar antes de levar isso para a justiça, disse minha mãe, tentando manter uma postura de superioridade. Olhei nos olhos dela e respondi com firmeza: vocês também sempre fecharam os olhos para o que ela fazia. Eu não fechei. Depois disso, a relação esfriou ainda mais. Pela primeira vez, não senti dor por esse afastamento. Foi libertador. Na escola, meus alunos passaram a me olhar de forma diferente. Não como alguém envolvida em escândalo, mas como alguém que lutou por aquilo que acreditava ser justo. Alguns pais até me procuraram para agradecer, dizendo que minha história mostrava coragem. Nunca pensei que meu silêncio de anos pudesse se transformar em exemplo, mas ali estava a prova de que, quando nos erguemos, inspiramos outros a fazer o mesmo. E Clara floresceu. Transformei meu lar para recebê-la de verdade, um quarto pintado de cores alegres, livros infantis ao alcance de suas mãos, desenhos colados nas paredes, risadas ecoando pelo corredor estreito. Inscrevi-a em aulas de balé, porque era um sonho que ela guardava em segredo, e fiquei com lágrimas nos olhos ao vê-la dançar pela primeira vez no palco da escola. Ela já não perguntava mais se os pais voltariam. Agora dizia: tia, eu sei que você é a minha família. No fundo, sei que Renata e Marcelo jamais entenderão o que perderam. Continuarão presos em sua arrogância, mesmo atrás das grades. Meus pais, talvez, sigam tentando fingir que não erraram. Mas eu não vivo mais em função deles. Minha vida agora é clara. É vê-la crescer sabendo que nunca mais será invisível. É cuidar dela, mas também cuidar da criança ferida que eu mesma fui. Na última noite antes de escrever estas palavras, Clara se aproximou da minha cama com seu travesseiro nas mãos. Posso dormir com você hoje? Perguntou. Sorri e puxei-a para perto. Enquanto ela se aninhava em meus braços, percebi que não havia mais tempestades nos nossos caminhos, apenas a promessa de um futuro novo. Tudo se esclareceu, tudo se resolveu. Renata e Marcelo enfrentam as consequências de suas escolhas, meus pais vivem com o peso da negação, e eu aprendi que a invisibilidade não me define. Eu sou a voz que se ergueu, a mão que protegeu, o coração que amou. E, junto de Clara, encontrei aquilo que sempre procurei, a verdadeira família. Fico muito feliz por você ter ficado até o final do vídeo. O que você achou dessa linda história? Coloque nos comentários sua opinião, deixe seu like, se inscreva no canal, e ative o sininho de notificações para não perder uma história preciosa. Até a próxima!